Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Academia de Fisiologia. Eu sou o professor Paulo Eduardo Pereira. Na aula passada, nós iniciamos a nossa discussão a respeito das células que fazem parte do sistema nervoso. E nesta aula, nós daremos continuidade a essa discussão, conversando especificamente a respeito das células da glia. A cada um neurônio, nós temos aproximadamente algo próximo de 40 células da glia. Ou seja, nós temos muito mais células da glia do que neurônio, que é a célula mais conhecida que está presente no sistema nervoso. Qual é a função das células da glia? Células da glia fornecem um suporte físico, estrutural e bioquímico. Basicamente, as células da glia acabam fornecendo, por exemplo, substrato energético para a atividade neuronal. O que isso quer dizer? Que a atividade de um neurônio, o seu metabolismo, depende da atividade das células da glia. As células da glia podem ser divididas de acordo com o compartimento em que estão presentes, ou de acordo com a divisão do sistema nervoso em que elas estão presentes. Olhem só, no sistema nervoso periférico nós temos dois tipos de células da glia: células de Schwann e células satélite. Por outro lado, no sistema nervoso central, encéfalo e medula, nós temos oligodendrócitos, micróglia, astrócitos e células ependimárias. Então vejam que no sistema nervoso periférico nós temos duas e no sistema nervoso central nós temos 4. Iniciando a nossa conversa a respeito das células da glia, vamos entender qual é a função de duas células, oligodendrócito e células de Schwann. Por que será que eu agrupei as duas em uma mesma discussão, em um mesmo slide? Olha só, as duas células, tanto o oligodendrócito quanto células de Schwann, formam a bainha de mielina dos axônios. Se você não sabe o que é a bainha de mielina, assista a nossa aula anterior sobre neurônios. No sistema nervoso central, um oligodendrócito ele acaba se ramificando para formar a mielina ao redor do axônio. Por outro lado, no sistema nervoso periférico, a célula de Schwann é quem vai fazer essa função de formar a bainha de mielina no axônio neuronal. Então aqui, para que você nunca mais esqueça, entenda que oligodendrócito forma a bainha de mielina de neurônios que estão presentes no sistema nervoso central e as células de Schwann formam a bainha de mielina nos neurônios que estão presentes no sistema nervoso periférico. Uma outra célula da glia que está presente no sistema nervoso periférico, junto com as células de Schwann, são as células satélites. E o que as células satélites fazem? Elas formam cápsulas de suporte ao redor do corpo celular dos neurônios localizados nos gânglios. Então aqui cabe uma definição. O que é um gânglio? Um gânglio corresponde a um conjunto de corpos celulares de neurônios localizados no sistema nervoso periférico. Então, um gânglio, conjunto de corpos celulares de neurônios localizados no sistema nervoso periférico. E as células satélites acabam formando uma cápsula ao redor desse gânglio. Os astrócitos acabam sendo o tipo de célula da glia mais populoso que nós temos. Então, considerando todas as células da glia, a maioria são astrócitos. Então, os astrócitos eles constituem a barreira hematoencefálica,
que regula o transporte de substância entre o sangue e o sistema nervoso central. E os astrócitos fornecem substrato energético para os neurônios. Costumo fazer uma analogia. Quando nós temos um passarinho sendo alimentado pela sua mãe lá no ninho, a mãe vem, mastiga o alimento e coloca ali na boca do passarinho, é muito semelhante ao que um astrócito faz. O astrócito fornece o substrato energético para um neurônio. As micróglias ou microglias não são tecidos neurais, não são tecidos nervosos. Porém, alguns autores sugerem e acabam classificando essas células como células da glia. Qual é a função das micróglias? Quando as micróglias são ativadas, elas acabam removendo células danificadas e elas também removem possíveis invasores. Elas atuam como células fagocitárias, que fazem a remoção de fragmentos celulares, conforme eu mencionei anteriormente, gerados pela morte de algum tecido, a morte de um neurônio, por exemplo, e ou algum agente invasor. Então, nós consideramos que as micróglias são células do sistema imune localizadas no sistema nervoso central. E por fim, nós temos as células ependimárias ou células ependimais. As células ependimárias são células que revestem as cavidades do encéfalo e da medula espinal e elas são fonte de células tronco. Então são extremamente importantes por serem uma fonte de células tronco. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.